E aí, pessoal, beleza? Eu sou Rafael Riema, dando sequência à nossa série Dentro das Regras do Jogo. Bom, analisamos no episódio 4, na parte anterior, o nível 3, o 120. Darei sequência com vocês agora, tá? Ao 160, que é o nível 4, para a gente entender bem a postura do INEP na hora de classificar essas redações, tá? Com esse nível de nota. Beleza? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, de uma forma bastante interessante, tá? É que o que nós consideramos como muitos, alguns, poucos, né? Não é necessariamente o critério adotado pelo INEP. Então vamos tentar entender dentro das regras do jogo, beleza? Bom, algumas dicas bem interessantes aqui e o olhar carinhoso que o INEP coloca, tá, na hora de analisar. Bom, não é só quantificação de erros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá para ter uma noção pela quantidade, mas não é o critério preponderante. Tem de olhar o conjunto, né, todo que está sendo abordado para que a avaliação, né, se encaixe em poucos, muitos, por aí vai. Beleza? Então, foque em poucos, que são poucos para o INEP e não para nós, para que a gente siga a planilha. Beleza? Bom, então vamos lá. Quando nós temos, né, ele fala alguns desvios e falha na estrutura com truncamento, né? Então notem, ali no nível 3, as redações que nós avaliamos no episódio anterior, nós percebemos que sempre há um ou dois, no mínimo dois, truncamentos ou justaposição. Aquele caso em que, né, o ponto separa, né, orações que devem estar ligadas, ou a vírgula que une, né, períodos que né, deveriam ser isolados. Beleza? Bom, dentro dessa linha, então, veja, a gente começa aqui então, uma redação com uma estrutura sintática boa, né, vamos falar sobre isso, e com poucos desvios. Não. Bom, a gente já começa aqui, inicialmente, com um truncamento. Haja vista, vem aí uma ideia causal ou explicativa, né? Então, se está explicando a ideia anterior, né, ou estudando a causa da ideia anterior, não pode haver ponto, isso é um truncamento, seguramente. Né? Então, estruturação, a estrutura sintática já foi prejudicada. Lembrando que para a nota máxima, ou 200 aqui, né, o nível 5, só pode haver uma falha, então não seria um problema. Uma única, beleza? E dois desvios, que seriam dois errinhos. Tá legal? Aí a vírgula, aqui é o conector, beleza? A conjunção, locução conjuntiva e a oração que ela introduz. Então não posso utilizar essa vírgula separada. Tá legal? Ele vem mais aqui, ó, com isso. Lembra? Ó, com isso. Então você vem, né? A ideia adverbial, curta ou longa. De novo, nós não vamos nos preocupar com extensão, vamos nos preocupar com posição. Se inverteu, virgule, essa é a ideia. Legal? Nas redes sociais, olha agora, né? Então, os travessões aqui equivalem às vírgulas, não é? Nas redes sociais, com o seu poder persuasivo, cada vez mais, aí sim, ó, mais uma vírgula aqui para isolar, o cada vez mais, 3 palavras é longo, aqui já seria obrigatório, mas lembra, se está invertido, sempre virgule, beleza? Vem influenciando, né, nos comportamentos dos indivíduos. Olha aqui, ó, tornando-os perfeição. Ó. Que oração reduzida, separada por vírgula. Se põe ponto, de novo, erro de truncamento. Então aqui, impecável. O que acaba acontecendo aqui, ó, uma vez que, locução conjuntiva, causal. Então, se está dando a causa ou explicação do que vem antes, não pode gerar o truncamento. Então, nota, é um truncamento que ainda não compromete o quê? A fluidez textual. Como há poucos desvios, nota, os desvios são o quê? Uma vírgula aqui, mais uma vírgula aqui, a ortografia de públicas, mais uma vírgula aqui com a ideia explicativa, né? Mais uma ortografia aqui e o sob pelo sobre, né? Que acaba trocando também. Então isso são poucos desvios, poucos errinhos. Então veja, a redação apresenta poucos desvios. Aí vem, ele situa exatamente, né, os pontos que foram falhos, beleza? E aí legal de novo, olha lá. Quanto à estrutura sintática, a redação apresenta duas falhas, em que orações subordinadas foram separadas por orações principais por ponto final. Olha lá, truncamento.
né, o que isolou indevidamente, em períodos separados. Ademais, os períodos dessa redação não foram construídos com complexidade, ou seja, a inversão, né, a reorganização, intercalação de termos, de elementos, de orações, de conjunções e por aí vai. Esperada em uma estrutura sintática excelente, por isso ela é boa. Né? Então, boa, nível 4. Joia? 160. Um pouquinho mais de clareza. Olhem só o que acontece. Essa aqui, ó, muito legal também, porque, mais uma vez, 2 níveis. A gente tem aqui uma característica de nível 5 e uma característica de nível 4. Se há 2 níveis diferentes, é porque ainda não atingiu o nível superior. A redação é classificada no nível mais baixo, no nível 4. Né? Então, ela começa com um desvio aqui, quando ela fala, né? São selecionadas por um sistema de maneira que o convém, que lhe convém. Se convém, convém a alguém, a algo, né? Então, que lhe convém. Beleza? Então, um errinho de regência. Né? Deveria ser o pronome lhe, indireto, e aqui empregaram o direto, o ozinho, né? Inadequado com o convir. Beleza? Mais um desvio aqui, né? Em transparência, beleza? Faltou o acento circunflexo, né? Aqui, realmente, assim, eu não consegui entender. Eu acredito que seja pensamento ético. Mas, né, vejam, não dá para decifrar, né, essa palavra aqui, beleza? Então, foi marcado também o mesmo erro, tá? De modo que o convém, de maneira que o convém. Como houve 2, né, erros de mesma natureza aqui, contabiliza-se apenas o primeiro. Tá bom? Esse aqui ele é desconsiderado porque é a mesma natureza com o mesmo verbo. Se fosse um verbo diferente, seriam 2 desvios diferentes. Aqui contabiliza-se apenas um desvio. Tá legal? Então nós teríamos 1, 2, 3, agora aqui 4 desvios. Tá? Esse aqui não seria contabilizado. Beleza? E veja, nenhum truncamento, nenhuma justaposição. Ou seja, se não há falha, né, na estrutura sintática, e ela é uma estrutura sintática excelente porque há inversão, veja, tal fato, né, primeiramente, grande parte dos usuários não tem orientação acerca de. Então, veja, toda uma estrutura, né, organizada, de excelência, sem truncamento, ademais. Então, veja, muito boa, né, sendo assim, todas as estruturas que se espera, né, dessa maneira, portanto, toda a estrutura complexa que se espera de uma redação no nível 5, no 200. Então, não é nível 4, é nível 5, entretanto, o número de desvios não permite que a gente fique, né, no nível 5. Na minha opinião, essa é uma das razões que faz que a nota 1000 seja agora tão difícil. Porque se você parar para pensar, por mais que não haja falha na estrutura sintática, 3 desvios apenas já deixa a nota no 160. Relativamente cruel, mas essas são as regras do jogo. Beleza? Então, notem, pouquíssimos desvios, né? Se é mais de 2, já fica enquadrado em poucos desvios, isso tem que ficar muito claro, porque para ser excelente e nota máxima, né, não pode haver, na verdade, uma falha na estrutura sintática e 2 desvios. Isso quer dizer que 3 desvios já se enquadram aqui, ó, né? A redação já se enquadra nesse quesito de poucos. Ele mostra aqui, e o que interessa de fato é isso aqui, ó. Quanto à estrutura sintática, a redação se mostra com períodos complexos, bem organizados e com a complexidade esperada para que seja avaliado em estrutura excelente, ou seja, nível 5. Então, há 2 níveis, dessa forma, sempre o nível mais baixo, porque não alcançou o nível máximo ainda. Beleza? Mais um caso aqui, né, em que há um truncamento, beleza? Um truncamento, uma palavrinha, né? Uma vírgulazinha, opa, mais um truncamento. Veja. Então, apesar de não haver, né, mais de 2 desvios, o que nós temos aqui? 2 falhas na estrutura sintática. Se há 2 falhas na estrutura sintática, já não pode mais ser o quê? Nível 5. Então, olha o quanto é importante compreender o funcionamento da planilha. Para que a gente não ache, nossa, minha redação ficou maravilhosa e eu não recebi nota máxima. Mas as regras são essas. Olha como fica interessante e claro o porquê de a gente receber a nota que está recebendo. Então ele mostra lá, ó, 2 desvios, beleza?
que enquadraria dentro do nível 5, né, porque só 2 desvios, está excelente, sem problema algum. Agora, a estrutura sintática ela não pode ser excelente porque houve 2 falhas. Né? 2 falhas, aí a gente já olha lá, né, nos critérios de correção, já não se enquadra no 200, tem que ser 160. Olha que terrível que é essa planilha. Beleza? Aqui a gente mata o 160. E para encerrar, de fato, né, a competência 1, a partir do nível 3, como nós avaliamos, há 2 redações aqui bastante interessantes que mostram para a gente o seguinte. Ó, uma redação sem qualquer tipo, né, de desvio, não há nenhum desvio aqui, tudo bem? E nenhuma falha de estrutura sintática. Então, realmente, na competência 1, não há o que questionar, né, nota máxima 200, sem desvio, sem falha na estrutura sintática. Beleza? Então, uma redação muito bem escrita, a complexidade sintática que se espera, né? É muito bacana que a gente possa ter, né, um contato com as redações nota 1000, com redações que são bem escritas. Isso o manual traz de uma maneira bem clara, vale muito a pena a gente dar uma lida nessas redações para ver o que seria essa complexidade sintática, que não recai sobre o emprego de vocábulos complexos. Não é isso, a linguagem tem que ser clara e precisa. É a estruturação sintática, a organização da estrutura sintática, dos períodos, da posição das conjunções, os conectores que devem trazer esse rigor sintático, essa complexidade. Não os vocábulos, não o nível de linguagem. Isso tem que ficar muito claro, tá? Para vocês. Beleza? Então vejam, uma redação, né, sem qualquer tipo de desvio, apesar de admitir 2 aqui, e nenhuma falha na estrutura sintática. Essa aqui realmente nota máxima na competência 1. E finalizando, a análise no nível 200, no nível 5, que é o nível mais, né, elevado, a gente percebe aqui, né, a segunda redação no nível 5, a presença, né, de um truncamento, beleza? Então, opa, falei besteira, olha só. Vejam bem, o que acontece? Ó? Quando você repete palavras, ó, pela e pela, isso aqui é considerado falha na estrutura sintática. Não é mera repetição para se computar lá na competência 1 como um desvio. Então, repetição de palavras, segundo o manual, faz que tenha aqui uma falha na estruturação sintática, beleza? Repetição de palavras. Muito cuidado com isso, então. Beleza? Então, uma falha já na estrutura sintática. Tranquilo? Não compromete, porque é o limite aceito. Uma falha na estruturação sintática e 2 desvios. Então, o que acontece aqui, ó, ele erra o afim, beleza? O conector afim, com a ideia de finalidade, é separado. Afim junto aqui significa afinidade, semelhança, beleza? Ideias afins, parecidas, semelhantes. E o afim, como conector, tá, de finalidade, ele é separado. Da mesma forma que se escreve quando você fala, ó, não estou afim de escrever uma redação agora. Esse afim deve ser separado também. Tudo bem? E falta aqui o acento em crítica. Consciência crítica. 2 desvios, uma falha de estruturação, tá, sintática. Perfeição para o que propõe a análise, tá, da competência 1 no nível 5. Ou seja, nós temos aqui, né, uma falha em estrutura sintática e 2 desvios. Beleza? Um emprego do afim, o outro em crítica. Perfeição. Então, mantém a nota no nível 200, que é o nível máximo, um nível de excelência, com a mesma ideia de complexidade, né, a posteriori, né, a priori, e aí vem, mostra toda a estruturação, conjunções deslocadas, isoladas por vírgula, né, à medida que a variedade nos conectores, há todo um trabalho estrutural muito bem claro que garante a excelência na competência 5. Portanto, vem aqui e termina a estruturação sintática, fica muito evidente, muito claro de um textinho bem planejado, bem estruturado, bem escrito. Beleza? Dessa forma, então, a gente finaliza de uma forma mais clara o que é que a competência 1 cobra de fato. Então, notem, quando a gente percebe os comentários que o INEP traz dentro do manual do avaliador, ou seja, o documento que treina os corretores para identificarem os possíveis desvios, as possíveis falhas na estrutura sintática, fica bastante fácil de compreender o que é que nós devemos ofertar para a redação
e a forma que isso aí vai ser recebido. Então, notem que bacana. Aqui a gente tem, né, uma característica muito evidente de como treinar. Ou seja, não é com memorização de regras, não é com decorebas, não é só com meras repetições. É realmente um treinamento muito específico para que a organização dos períodos dê uma carinha de complexidade, de estruturação sintática complexa, ou seja, com inversão, com deslocamento de conjunções, de adjuntos adverbiais, com emprego adequado de pronomes, de conjunções, de preposições, para que seu texto se mostre dentro do padrão formal do uso da língua portuguesa, a famosa norma padrão, né? A norma culta, né? Que há bastante questionamentos em relação a essa nomenclatura. Beleza? Mas a ideia, então, é que a gente consiga, de fato, né, trazer para a nossa realidade uma estruturação gramatical com essa carinha. Feito isso, as nossas chances de ficar ali sempre entre o nível 4 e o nível 5 serão sempre maiores. Né? Garantir um 160 ali e buscar o 200. Beleza? Bom, essa análise da competência 1, fiquem ligados nos próximos episódios, nós vamos tratar, tá, da competência 2, repertório sociocultural, falar da estruturação da dissertação, da compreensão do tema. Né? Compreensão do tema é a prova de redação, uma prova de leitura. Então veja que bacana. Né? É essa a ideia. Fiquem ligados, se você gostou, dá um clique aqui, né? Curte o nosso canal, confere lá no nosso Instagram, vai aparecer aqui para vocês, ó, @rviema, tá? E acompanhe todas as nossas publicações. Mande para os amigos, vamos divulgar, tá bom? Um conteúdo de qualidade para transformar a educação desse país e ajudar as pessoas a alcançarem uma nota sensacional na redação. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.